Jesus amado. Vou até soltar aqui. Eu quero contar pra vocês hoje de um fato que aconteceu comigo, que eu não falo pras pessoas, porque eu não gosto que sintam pena e não gosto de falar sobre doenças. Detesto falar sobre doenças, mas eu vou falar porque agora já passou e eu tô bem. Eu não sou a favor, gente, de ficar falando muita coisa ruim, sabe? Tipo, porque coisa ruim acontece com geral, né? Infelizmente, todo mundo tem uma história aí de doença, de superação, mas de alguma coisa que passou que foi ruim. Então, coisas ruins todo mundo tem. Eu acho que já tem tanta gente falando, né, abobrinha na cabeça dos outros. E aí, aqui no canal, se vocês buscarem os vídeos anteriores, até no meu canal antigo, eu nunca falo de coisa ruim, nunca falo de doença, nada. Mas como é uma doença bem rara, eu resolvi vir falar pra vocês e também falar por que aconteceu todas essas mudanças na minha vida. Eu vou tentar ser o mais breve possível, prometo, pra esse vídeo não ficar longo. Vamos lá. Bom, gente, eu não lembro o ano, vou deixar o ano aqui, pra vocês terem noção de como que eu detesto, não lembro nem o ano que aconteceu, mas faz tempo. Vou deixar o ano aqui. Nesse ano aí, eu fui diagnosticada com uma doença nos olhos, chamada coroidite multifocal. Tem vários tipos de coroidite, tá? A minha foi a multifocal. Eu não lembro exatamente de todos os detalhes, porque eu não fico pensando nisso, inclusive estou bem hoje. Vou falar porque, como é uma coisa rara, pouca gente conhece, vai que infelizmente você conhece alguém que tá passando por isso, você consegue dar uma luz pra essa pessoa. Por quê? A coroidite, gente, deixa eu contar. Eu acordei um belo dia, eu era fotógrafa mesmo, fotografava, tipo, todo final de semana tinha evento, meio de semana tinha ensaio, então eu era uma fotógrafa ali ativa, enfim, na atividade. Acordei um belo dia com uma mancha no meu olho esquerdo. Acordei, sabe quando você olha, assim, parece que você tá com o olho embaçado? Aí, justamente, eu pensei que meu olho tava embaçado, que eu tava com sono, enfim, aí esperei um pouco, tal, pra ver se melhorava. E aquela mancha, como se fosse um borrão, gente. Sabe quando você acorda, tem aquela remelinha, você vai tirando, ou você acha que, sei lá, você não dormiu direito, daí você não focou ainda, tá. Mas aí não foi passando no decorrer da manhã, né? No decorrer da manhã, aquela mancha no meu olho, E eu, mãe, tô com uma mancha no olho, não sai. Ia no espelho, a gente ficava procurando, assim, se tinha alguma coisa errada e tal. E aí, enfim, fui na oftalmologista no mesmo dia, porque, gente, eu trabalho com os olhos. E mesmo se você não trabalha, o negócio, se dá alguma coisa no seu olho, corre no médico, né? Porque é muito grave. Então, falei, mãe, vou na sua oftalmologista e tal. Fui na oftalmologista dela e do meu pai, a doutora Cláudia, aqui de Londrina, que foi também quem me ajudou muito. Aí fui lá, ela olhou, assim, deu aquele monte de luz no meu olho e falou assim, olha, isso aí não é comigo, você vai ter que ir num especialista. E foi quando ela me passou pro Dr. Naim Guerra, que foi quem me salvou, literalmente. Vou explicar pra vocês. Quando eu cheguei no Dr. Naim, que ele fez os exames, ele viu... Gente, eu sou extremamente leiga, então eu vou falar pra vocês o que eu lembro que aconteceu na época. Se tiver algum termo errado, desculpa, é porque, tipo assim, eu realmente não fico lembrando, não fico guardando essas coisas, mas no português, no meu português, eu tinha várias plaquetas que estavam tampando a minha retina. Então essa doença, ela é uma doença da retina, certo? E aí já tava o olho esquerdo, tipo, sei lá, uns 70% coberto. Vocês têm ideia? Eu acordei com a mancha que cobriu 70% da minha retina. Do nada. Tá. Aí eu surtei, falei, doutor, pelo amor de Deus, por que acontece isso? Ele falou, então vamos lá, vamos começar a fazer os testes. Beleza, fomos começando a fazer os testes. E aí exame pra lá, exame de contraste na veia, exame da... Tudo que é exame. Graças a Deus, o Dr. Naim, ele é especializado em retina. E, enfim, aí durante 2 semanas eu fiquei fazendo exame, esperando o resultado de exame e fazendo novos exames, enfim. E aí, no final da 2ª semana, já estava coberto 90%, passando para o olho direito. Em 2 semanas, aumentou em torno de 20%. Eu não lembro exatamente essas porcentagens, gente. Eu sei que estava 90% coberto desse olho aqui, eu não estava enxergando nada. Eu fechava o olho direito, com o esquerdo eu só via borrão. Olha o desespero. A menina novíssima, ficando cega, tá? Então foi uma doença gravíssima, tá bom?
E aí, passando por direito, foi quando o doutor conseguiu todos os resultados, porque sem o resultado do exame não tem como você começar a tratar. E ele tentou fazer tudo o mais rápido possível, então eu sou extremamente grata, tá bom? E aí ele tem muito contato também fora, esses médicos fazem muitos cursos em outros países, tem muitos amigos, e ele foi mandando meus exames pra ter certeza do que era, e todo mundo chegou na mesma conclusão. Os amigos dele lá chegou na mesma conclusão, que era coroidite multifocal e o tratamento era com corticoide. Então, eu comecei a tratar essa doença com corticoide, em dose cavalar. Eu tomava muito corticoide por dia. Eram 4 comprimidos e meio de 80 miligramas, se eu não me engano. Eu sei que assim, pensa numa dosagem de corticoide, aí pensa, e deve ser mais que isso daí, porque ele falou pra mim que ia dar de tudo que era contraindicação. E tem um porém, gente. Meu pai, né, ficou assim, né? Porque assim, eu não posso tomar remédio. Eu tenho o estômago extremamente fraco. Tudo que entra, se for comprimido, volta. Quando o Dr. Naim falou com meu pai, tava junto, olha, o tratamento é à base de corticoide, 4 comprimidos e meio diário. Ele só olhou assim pro doutor. Doutor, ela vai vomitar, ela não vai conseguir tomar. Ele falou, mas tem que ser esse tratamento, porque é na retina. E o que acontece, gente? Se esse tratamento não desse certo, tinha uma chance ainda desse tratamento não dar certo. Se não desse certo, eu teria que ir para São Paulo para tratar com injeção. Só que a retina, ela é lá atrás. Tem várias camadas do olho. Ela é lá para trás. E a injeção podia não chegar também. Então, esse tratamento tinha que dar certo, não tinha opção. Ou dava certo, ou eu ficava cega. Olha que tenso. Tá? E era bem assim mesmo, pesquisa aí pra vocês verem. É uma doença muito rápida, ela cega assim, ó, no minuto, tá? Não em todos os casos, tem gente que tem coroidite, só que como é um negócio que vai indo bem de pouquinho, o olho tampa, a pessoa nem vê. Aí o doutor falou que de certa forma eu levei sorte, porque eu já acordei com a mancha. Tem gente que não percebe, vai cobrindo tão de pouquinho que a pessoa vai acostumando, e a hora que percebe tá quase cega, tá? Tem isso daí também, então vai sempre nos médicos pelo menos uma vez por ano, tá? Daí o que aconteceu? Comecei o tratamento com corticoide, mas Deus é tão bom que eu não joguei fora nenhum remédio. 4 comprimidos e meio, comprimido grande de corticoide, gente. Eu não sei se vocês entendem de corticoide, mas assim, ele é usado no tratamento de N doenças. Só que ele tem tanta contraindicação que se você ler a bula, você não toma. Simples assim. O doutor falou, não leia a bula, confia em mim e vambora. Aí eu confiei nele e fui embora. E aí depois que passou, eu fui ler a bula e falei, ainda bem que eu não tinha lido na época. Pra esse vídeo não ficar gigantesco, eu vou contar o que aconteceu comigo por conta do corticoide em outro vídeo. Já na sequência desse, tá? Porque foi muita coisa, tá? Ter engordado não foi nem 1% do que aconteceu comigo. Nesse vídeo eu quero falar mais sobre a doença em si, tá bom? Porque eu quero alertar você que é mãe, você que tá assistindo, pra saber que existe, porque quando a gente tem conhecimento, a gente busca solucionar o problema, né? Então assim, tratei com corticoide, deu tudo certo, fui diminuindo a dosagem, só que eu fiquei em tratamento durante uns 6, 7 meses, até que deu tudo certo, fazendo todos os exames do Dr. Naim, acompanhando tudo do jeitinho que ele falou, e aí deu tudo certo. Então eu tenho um médico muito bom pra recomendar pra vocês, que foi quem me ajudou, que é o Dr. Naim Guerra. Eu não sei se o nome dele fala assim, eu acredito que sim, mas ele é daqui de Londrina, tá bom? Eu não sei se ele atende em outro lugar, mas ele tá aí, o contato dele tá aí. A minha mãe ficou tão feliz na época que deu tudo certo. Ela falava pra mim, desde a primeira vez que ela viu ele, sabe quando você sente um negócio na pessoa? Ela falava assim, esse doutor, ele tem uma coisa boa dentro dele, sabe? Sabe quando você se sente confiante de deixar a sua filha na mão do médico? Ela se sentiu muito confiante de eu estar fazendo tratamento com o Dr. Naim. Meu pai também gostou muito dele, depois agora meu avô foi nele, teve um problema nos olhos, também foi nele. Então ele foi assim, eu tive muita sorte de ter ido na doutora Cláudia e ela ter me recomendado ele, porque se ela tivesse me recomendado um médico que fizesse isso aqui errado, como eu falei pra vocês, que em 2 semanas tampou, eu tinha ficado cega. Ele não podia errar, entendeu? Não tinha prazo pro Dr. Naim errar. Não tinha. Tinha que acertar, tinha que fazer tudo certo. E graças a Deus, por mais que eu quase perdi a visão, deu tudo certo. Esse olho tava 90% coberto. Hoje, se eu fechar, eu enxergo, tudo certinho.
tudo que é doença, gente, por exemplo, se você cai e corta, fica uma cicatriz, certo? O olho é a mesma coisa, então sim, eu tenho sequela, mas não é perceptível. Se você ficar conversando comigo, olhar dentro do meu olho, visualmente não aconteceu nada. Só que o que aconteceu de sequela? Hoje recuperou, assim, 90%, tá? Então, 10%, digamos assim, eu não consegui recuperar, mas isso não afeta em nada, não me afeta em nada hoje em dia. Eu não sei se nem 10%, acho que até menos, tá? A única coisa que aconteceu no decorrer dessa doença, né, de sequela, foi que agora quando eu fecho o olho direito, aqui, por exemplo, ó, não tô vendo nada que tá alterando, tá? Mas, por exemplo, deixa eu pensar. Se tem muita... Por exemplo, minha cortina. Ai, que vocês não estão vendo minha cortina. Mas uma cortina... Ó. Tá vendo? Ó, por exemplo, tá vendo essa cortina aqui atrás? Vocês estão vendo? São muitas linhas perto uma da outra. O que acontece comigo? Se eu fechar esse olho... E não é sempre também não, viu, gente? É só um pouco. Mas ainda acontece essa sequelinha. Eu fecho o olho direito e eu olho pra cortina, meio que dá uma ondulada, tá? Meio que dá uma ondulada, assim, nas linhas. Isso que ficou de sequela no meu olho, mas isso não acontece assim, tipo, falando assim parece que eu tô vendo tudo ondulado e não tô. É muito específico, é um caso muito específico que nem... Eu não vejo nada que esteja ondulando, ó. A cortina ondula um pouco, porque são linhas... muito próximas, mas gente, é uma ondulação muito leve, mas eu percebo que essa ondulação existe porque quando eu fecho o olho esquerdo, com o direito não faz. Então, eu sou muito grata por hoje estar enxergando, tá? E ter dado tudo certo na minha vida, tá bom? Por conta dessa doença, eu precisei parar de fotografar, porque chegou num ponto que eu não conseguia focar, porque tava já passando pro olho esquerdo. E eu descobri a doença... E fiquei 7, 8 meses sem poder fotografar. Então, o que eu precisei fazer? Reagendar tudo, as coisas. Na verdade, não podia reagendar porque tinha muita grávida, elas iam ganhar um bebê. Então, eu repassei o serviço para amigos meus e contei o que estava acontecendo para elas. E elas, nossa, super tranquilas e aceitaram, sabe? E assim, por conta disso, eu precisei mudar muita coisa na minha vida. E inclusive foi o fato de eu ter entrado na Tupperware, que eu vou falar no outro vídeo também pra vocês. Vão acompanhando aí essa semana que eu vou contar tudo dessa fase aí da minha vida pra vocês. Tá tudo no mesmo fundo com a mesma roupa. Senão eu perco o raciocínio, tá? E hoje eu estou muito bem, sou muito grata a todo mundo que me apoiou. Sou grata ao meu namorado, aos meus pais. Foi um tratamento caro. Não tem como fazer um tratamento desse pelo SUS. Não existe essa possibilidade, porque em 2 semanas eu quase fiquei cega. Então, assim, gente, vou fazer o quê? Não podia me desesperar, porque se você fica nervosa é pior. Então, eu e minha mãe levou uma doença assim, tipo, vamos lá, vamos ver. Né? Deus vai cuidar. E cuidou, tá bom? Meu pai ficou um pouco mais de medo, assim. Não que eu não estava com medo, gente, eu estava apavorada, só que assim... A gente sabe se controlar, porque o que vai adiantar? Eu já tava ficando cega, do nada. Ah, e outra coisa, não teve um motivo. Não teve um motivo. Depois dos exames, o doutor Naim falou, olha, Sueli, eu não consegui achar um motivo que essa doença vem em você, entendeu? Um belo dia, sua imunidade abaixou, pronto. Tampou as plaquetas da retina. Foi isso, não teve um motivo específico, tá bom? Enfim, o que faltou falar nesse vídeo... Provavelmente eu vou falar nos próximos, mas se ficar alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários. Foi uma doença muito grave. Eu tentei falar de um jeito que ficasse mais espontâneo, mas foi extremamente grave. Foi uma fase muito difícil na minha vida. Foi um ano complicado, de muita mudança. Eu tive que ir para Porecatu, na cidade dos meus pais, ficar lá. Não podia fazer nada, tinha que ter ajuda de todo mundo, enfim. Mas deu tudo certo, hoje eu estou extremamente feliz e voltei para minha área de foto. Tá bom? Então... vão acompanhando os próximos vídeos aí pra saber mais. Um super beijo e tchau, tchau!